O aristotelismo de Tomás de Aquino. O boi mudo da Sicília. Tomás de Aquino nasceu por volta de 1225, no castelo de Roccazzecca, no condado de Aquino, pertencente ao reino da Sicília. Com a idade de 20 anos foi para a colônia estudar com Alberto Magno, de 1206 a 1280, o maior filósofo e teólogo daqueles dias. Chegando lá, seus colegas logo o apelidaram de o boi mudo da Sicília, boi, por seu físico avantajado, mudo por passar a maior parte do tempo semi-silêncio, e, finalmente, Sicília, por ser esta a sua pátria. Guilherme de Tocco, que foi seu discípulo e principal biógrafo, conta-nos que Tomás, na sua estada semi-colônia, foi convocado por seu mestre Alberto para responder questões muito difíceis. Humildemente ele respondeu a todas elas. Seu mestre, admirado com a inteligência de seu discípulo, exclamou: "Nós chamamos este jovem de boi mudo, mas com os seus ensinos, ele ainda dará mugidos que ressoarão no mundo inteiro." Um desses ensinos, pronunciados por Alberto Magno, e que nos interessa aqui, é o de que o conhecimento intelectual depende do conhecimento sensorial para realizar sua finalidade, alcançar as verdades eternas. Assim como Agostinho, Tomás também concebia dois tipos de conhecimento, o sensorial e o intelectual. Porém, ao contrário do bispo de Hipona, Tomás considerava que o conhecimento sensorial é uma condição necessária para a realização do conhecimento intelectual, e o conhecimento sensorial que torna possível a atividade do intelecto na contemplação das verdades eternas. Nenhum conhecimento intelectual é possível sem a mediação do sensorial. É claro que o objeto do conhecimento intelectual, a essência, é diferente do objeto do conhecimento sensorial, as coisas sensíveis que portam a essência. Porém, isso não significa que a essência seja separada das coisas sensíveis, como pensavam Platão e Agostinho. Não há conhecimento imediato das coisas inteligíveis. A mente não pode contemplar diretamente as verdades eternas. As coisas inteligíveis só podem ser alcançadas por intermédio das coisas sensíveis. Esse princípio Tomás aprendeu lendo e admirando Aristóteles. Portanto, com base na filosofia aristotélica, Tomás rejeitou a hipótese agostiniana de conhecimento imediato das verdades eternas iluminadas por Deus. Contra Agostinho, Tomás também afirmava a possibilidade do conhecimento intelectual, a despeito da iluminação divina. Ou seja, a razão, por sua própria natureza, é capaz de alcançar as verdades eternas. É claro que Tomás não negava as doutrinas da iluminação e revelação divinas. Porém, concedeu à razão um poder bem maior que o concedido por Agostinho. Tomás acreditava piamente que a natureza racional dos seres humanos tornava-os capazes de conhecer as verdades eternas sem necessitarem do auxílio constante da iluminação divina. As passagens da Escritura pelas quais Agostinho justificava a sua doutrina da iluminação são reinterpretadas por Tomás como referentes não propriamente à luz divina, mas à luz natural do intelecto, outorgado por Deus aos humanos. Segundo Tomás, a revelação e a razão são de procedência divina. Ora, se a revelação, porque vem de Deus, não é enganosa, a razão, pelo mesmo motivo, seria incapaz de nos enganar. Para reconsiderar as ideias de Agostinho, Tomás seguiu à risca a crítica que Aristóteles fez a Platão. No platonismo, o mundo que aparece a partir de nossa sensação ou percepção sensorial não é real, mas apenas uma imagem fantasma. Isso quer dizer que o mundo sensível ou corpóreo não passa de mera ilusão. O corpo e suas sensações são empecilhos para a alma que busca o conhecimento das verdades eternas. Aristóteles não concordava com essa depreciação que Platão fazia das imagens. Ao contrário de seu mestre, não via nas sensações um impedimento, mas um auxílio para a alma alcançar a verdade. Enquanto Platão afirmava que a verdade só poderia ser conhecida por meio da recordação intelectual do mundo das ideias, Aristóteles dizia que as imagens que formamos em nossa mente por causa das sensações é justamente o ponto de partida para o conhecimento das verdades eternas. Tomás considerou imprescindível essa tese aristotélica das imagens como mediações do conhecimento da verdade. A tese de Aristóteles de que a alma nada pode conhecer sem a mediação das imagens, fantasmata, deveria aplicar-se, inclusive, ao conhecimento que a mente humana pode ter de Deus. Encontram-se espalhadas em sua vastíssima obra inúmeras passagens em que Tomás argumentou a favor da tese de que o nosso conhecimento intelectual de Deus jamais ocorre diretamente, mas é sempre mediado pelas imagens. Por enquanto,
contentamo-nos em examinar apenas um trecho da famosa passagem do artigo 7 da questão 84 da primeira parte da Suma de Teologia, sua obra principal. Conhecemos as coisas intelectuais, das quais não temos imagens, por comparação com as coisas sensíveis, das quais temos imagens. Portanto, conhecemos a verdade considerando a coisa a respeito da qual buscamos a verdade. No caso de Deus, nós o conhecemos como diz Dionísio, Nomes Divinos, capítulo 1 por causalidade, por transcendência e por remoção. Também não podemos conhecer as demais substâncias incorpóreas, verdades eternas, no estado da vida presente, senão por remoção, ou alguma comparação com as coisas sensíveis. Por isso, quando conhecemos algo do que é desse tipo, verdades eternas, necessariamente temos de nos voltar para as imagens dos corpos, embora daquele algo não haja imagens. À luz da tese de Aristóteles de que a alma nada conhece sem a mediação da imagem, Tomás rejeitou a possibilidade do intelecto, unido ao corpo, conhecer algo sem voltar-se às imagens. Essa impossibilidade advém do presente estado corpóreo de vida, isto é, porque a alma está unida ao corpo, o intelecto não pode conhecer sem se valer das imagens. O estado de vida presente denota a situação de nossa mente que, unida ao corpo, torna-se totalmente dependente das imagens oriundas do conhecimento sensorial. Para Tomás, nada chega ao intelecto humano sem antes passar pelos sentidos. Dessa maneira, torna-se impossível aos seres humanos conhecer a Deus ou as verdades eternas sem antes perceber as coisas sensíveis e delas formar imagens. Se todo o conhecimento que podemos obter é resultado da mediação das imagens oriundas do conhecimento sensorial, então, como podemos conhecer a Deus que é incorpóreo? Como podemos formar imagens de Deus se Ele mesmo não está unido a um corpo? E se não podemos formar imagens de Deus, como podemos conhecê-lo se só conhecemos algo a partir de imagens? Tomás afirma que o conhecimento de Deus se dá por comparação com as perfeições presentes nas coisas sensíveis. Tal comparação se realiza através de 3 vias: a causalidade, a transcendência e a remoção. Ora, de onde vêm essas 3 vias? Tomás deixa bem claro que as 3 vias, que possibilitam o conhecimento das verdades eternas, especialmente, de Deus, vêm dos escritos de Pseudo-Dionísio, em particular, do tratado Nomes Divinos. Portanto, além da influência de Aristóteles, Tomás foi bastante influenciado pelas ideias de Pseudo-Dionísio. Em face disso, propomos uma introdução ao pensamento de Pseudo-Dionísio, no qual veremos na próxima aula, antes de explicarmos a tese de Tomás sobre o conhecimento de Deus e das verdades eternas.